Novamente bem-vindos ao canal, continuando o nosso assunto acerca das teorias evolucionistas. Na primeira videoaula, cujo link vai ficar aqui no comentário para vocês, nós trabalhamos um pouquinho acerca da teoria evolucionista de Lamarck. E nessa segunda videoaula a gente vai trabalhar a teoria evolucionista de Darwin. Vamos lá conhecer um pouquinho mais acerca desse conteúdo. Bom, Charles Darwin, popularmente, conhecido por Darwin. No mesmo ano em que Lamarck publicou sua teoria sobre como as espécies evoluíam, nascia na Inglaterra Charles Robert Darwin. Nasceu no ano de 1809 e faleceu no ano de 1882. E, após passar pelos cursos de medicina, história natural, teologia e geologia, o jovem Darwin, agora naturalista, foi convidado a acompanhar Robert Fitzroy, capitão do navio inglês HMS Beagle, que partiria em uma expedição no ano de 1831. Inicialmente prevista para durar 2 anos, a expedição tinha o objetivo de explorar a costa da América do Sul. A viagem acabou levando 4 anos e 9 meses, A gente arredonda aí para aproximadamente 5 anos. De dezembro de 1831 até outubro de 1836. Durante os quais, por onde ele passava, Darwin coletou amostras de animais, plantas e fósseis dos diferentes locais onde esteve. Com esses dados, Darwin começou a se questionar sobre como as espécies evoluíam. Aqui nesse mapa, a gente tem mais ou menos o trajeto descrito aí pelo HMS Beagle, onde Charles Darwin se encontrava a bordo, participando aí da exploração. Então, saí daqui do porto de Portland, na Inglaterra, com destino à América do Sul. Então, o primeiro destino aqui é a América do Sul. Eles percorreram toda a costa da América do Sul, inclusive o litoral brasileiro, onde Charles Darwin ele ficou fascinado pela incrível biodiversidade que havia no nosso país na época, Só que também ficou entristecido pela presença de escravos, O regime escravocrata ainda era dominante mesmo no século XIX. Então ele ficou entristecido por causa disso, E aí ele passou pela costa, toda a América do Sul, do Chile, Argentina, até desembocar nas ilhas chamadas de Ilhas Galápagos, que a gente vai falar melhor mais à frente, que foi assim o ponto principal da viagem, de Darwin foram as Ilhas Galápagos, o arquipélago de Galápagos, onde ele fez importantes descobertas necessárias aí que serviram de base para que ele estabelecesse a sua teoria evolucionista. E daí das Ilhas Galápagos, verdadeiramente o Beagle deu a volta ao mundo, desembarcando na Nova Zelândia, na Austrália, em várias ilhas, como a ilha de Madagascar, que se localiza próximo ao continente africano, a costa sul da África, e retornou à América do Sul e depois prosseguiu de volta para a Inglaterra, Isso aproximadamente 5 anos depois. E aí nós chegamos ao ponto principal, como eu havia falado, da experiência de campo, digamos assim, de Darwin, que foram as Ilhas Galápagos, ou o arquipélago de Galápagos. As Ilhas Galápagos, cujo nome oficial é Arquipélago de Colón, localiza-se no Oceano Pacífico, a cerca de 1.000 quilômetros da costa da América do Sul, e fazem parte do território do Equador, sendo administrativamente uma das 24 províncias do país. Aqui nós temos, mais ou menos o mapa, aqui a região do Equador, América do Sul, e aqui a localização do arquipélago de Galápagos. O arquipélago de Galápagos, aqui a imagem via satélite, apresenta uma biodiversidade elevada e é o habitat de uma fauna peculiar que inclui muitas espécies endêmicas, ou seja, típicas da região, como as
tartarugas das Galápagos, né? O termo Galápagos significa tartaruga gigante, né? Que é uma das espécies mais que se destacam aí nesse arquipélago. A totalidade das ilhas constitui uma reserva de vida selvagem administrada pelo governo do Equador e que é, desde a visita de Charles Darwin, o principal laboratório vivo de biologia do mundo. Então, existem espécies que são endêmicas, típicas da Ilha Galápagos e que não são encontradas em nenhuma outra parte do planeta, como as tartarugas das Galápagos ou as tartarugas de Galápagos, que são tartarugas gigantes, são típicas aí desse arquipélago. E aí, apesar de Darwin ter observado muitos animais, né, que ainda não tinha visto em outros lugares, como as iguanas marinhas, né, os jabutis de grande porte, as tartarugas de grande porte, típica das Ilhas Galápagos, outra espécie que chamou a atenção de Darwin foram espécies de aves chamadas de tentilhões. Os tentilhões de Galápagos, como são chamados atualmente. Os tentilhões foram uma entre as várias evidências que fizeram Darwin se perguntar como ocorrem as transformações das espécies. Depois de muitos anos de pesquisa e estudos, ele concluiu que diferentes espécies poderiam se originar de uma única espécie ancestral. E ele teve como base a observação que ele teve dos pássaros chamados de tentilhões. Então, ele observava que nas diferentes ilhas, o arquipélago de Galápagos tem aproximadamente 16 ilhas principais, e que, se eu não me engano, em 13 dessas ilhas acontecia em cada uma delas uma espécie diferente de tentilhão. E nas diferentes ilhas, esses tentilhões apresentavam diferenças morfológicas, principalmente em relação ao bico. E aí ele observou que o bico dos tentilhões eram adaptados ao tipo de alimentação predominante na ilha onde eram encontrados. Por exemplo, havia o tentilhão vegetariano das árvores, que apresentava o bico adaptado a comer folhas, brotos, flores e frutos predominantes na ilha em que se encontrava, né? Espécies insetívoras, ou seja, que se alimentavam de insetos, como o tentilhão arborícola grande, o tentilhão arborícola pequeno, o tentilhão pica-pau. Esse é muito curioso, o tentilhão pica-pau é que ele é assim chamado porque a semelhança do pica-pau verdadeiro, ele tem um hábito, não é isso, de perfurar a madeira e para poder capturar os insetos ou larvas de insetos que ali se desenvolvem. Só que ele não tem o bico tão desenvolvido e a língua tão comprida quanto o pica-pau verdadeiro, e ele resolve o problema usando pequenos gravetos. Não sei se aqui nessa imagem vai dar de ver. Aqui eu coloquei o tentilhão pica-pau, ele está com um gravetinho, um pedaço de madeira que ele está usando aí para perfurar e capturar a larva do inseto do qual ele vai se alimentar posteriormente. O tentilhão assobiador, as espécies que se alimentavam de sementes, ou seja, com um bico adaptado à alimentação de sementes, como o tentilhão de solo pequeno, de solo médio, de solo grande, né? Espécies com bico adaptados para se alimentar de cactos. Então ele observou o seguinte, que cada ave apresentava uma particularidade, principalmente com relação ao formato do bico, e que esse formato do bico estava diretamente relacionado ao tipo de alimento predominante na ilha. Então Darwin concluiu que cada um desses grupos de tentilhões evoluíram para se adaptar ao tipo de alimento predominante na ilha em que cada tentilhão era encontrado. E que ele já havia conhecimento de um tentilhão que era encontrado no continente, né, uma espécie de tentilhão presente na América do Sul, e ele observou que provavelmente poderia haver a possibilidade de que essas espécies de tentilhões surgiram aí a partir da evolução dessa única espécie encontrada no continente. Como elas foram se propagando pelas ilhas do arquipélago de Galápagos, cada grupo sofreu aquilo que nós chamamos de especiação, né, por se encontrar em ambientes diferentes, sujeitos a alimentações diferentes, evoluiu aí
morfologias diferenciadas, né, principalmente em relação ao bico, para se adaptar ao tipo de alimentação predominante onde cada ave era encontrada. E aí, a partir disso, né, do que ele observou, não só na Ilha Galápagos, eu falei que a Ilha Galápagos foi o ponto principal, assim, o que mais chamou a atenção de Charles Darwin, mas ele observou que as ilhas eram muito fascinantes, até mesmo a ilha de Madagascar, a Nova Zelândia. Ele observava que nas ilhas havia espécies que não eram encontradas no continente. Então havia algo muito especial, né, pela separação com o continente, as espécies que ali ficavam ao longo de muitos milhões de anos, de várias gerações, elas iriam sofrendo mudanças. E essas mudanças eram com o objetivo de se adaptarem às condições ambientais, o que fazia com que nas ilhas surgissem espécies totalmente diferentes, pelo processo que nós chamamos de especiação, provocada aí principalmente pelo isolamento geográfico. E a partir dessas observações da análise de fósseis, né, durante 20 anos após a expedição realizada no navio Beagle, Darwin coletou muitas outras informações e evidências para provar sua teoria sobre a evolução. Somente no ano de 1859, Charles Darwin publicou a primeira edição do seu livro chamado de A Origem das Espécies. Como está aqui, né, uma amostra, uma foto do livro original desenvolvido por ele, A Origem das Espécies, que na verdade seria uma reprodução do seu diário de bordo, onde onde o Beagle ancorava, parava, Darwin fazia análise e tudo que ele coletava, tudo que ele observava, ele registrava no seu diário de bordo e que serviu de base para que futuramente ele desenvolvesse o seu livro A Origem das Espécies. E o que seria, como é que Darwin explicava a origem das espécies e o processo evolutivo que acontecia com os seres vivos? Bom, com base em observações da criação de animais e da produção de novas variedades de plantas, Darwin supôs que o ambiente exercia uma seleção sobre as espécies selvagens de maneira artificial. Isso ocorreria por meio de seus criadores e produtores, que selecionavam os melhores animais e as plantas mais produtivas, respectivamente, para a reprodução. Isso levava, com o tempo, a uma domesticação dessas espécies. Foi o que aconteceu com plantas como o milho, por exemplo. O milho, ele vem do teozinto. O teozinto é uma erva não comestível que os mesoamericanos, ou seja, os americanos da América Central, antigos, cultivaram por séculos até alcançarem as características atuais. Então aqui nós temos, né, o teozinto, aqui uma brincadeirinha, claro, né, o teozinto como ele é, e que as espécies nativas, né, dos mesoamericanos nativos antigos, eles cultivavam esse teozinto e à medida que eles iam selecionando, né, à medida que a evolução ia atuando, digamos, sobre essa espécie de planta, foram surgindo espécies plantas com novas características, até que se desenvolveu o milho parecido com o milho atual como nós utilizamos, tá, na nossa alimentação. E o processo de seleção artificial também ocorreu com a domesticação de animais, como os cães, por exemplo. Cientistas suspeitam que a domesticação dos cães começou através de um lobo ancestral aproximadamente 14 mil anos atrás. E que à medida que, né, essa espécie, o homem conseguiu domesticar essa espécie, com o objetivo, claro, de ter vantagens, né, para se proteger de predadores. E aí, com o passar do tempo, era transportado para outros locais, outros ambientes, e foram surgindo novas variedades, novas raças, até chegar à época atual, onde nós temos aí aproximadamente 400 raças diferentes de cães. Então, tudo isso proporcionado pela seleção artificial, ou seja, realizada pelo homem. O homem seleciona aquelas espécies, né, aquelas raças, espécies de animais ou de plantas que são mais atrativas evolutivamente falando, né? No caso das plantas que fornecem mais nutrientes, como o milho atual, né, são mais comestíveis, mais apreciadas, né?
E com isso ele vai selecionando artificialmente essas espécies até provocar a sua domesticação. Então a seleção feita pelo homem, que é a seleção artificial, ela visa apenas seu próprio bem. Tá? O próprio bem. Já da natureza, que é a chamada seleção natural, que foi proposta por Darwin, ela visa de forma exclusiva o bem do indivíduo modificado. Então, a partir do que ele coletou, né, das informações que Darwin coletou em sua expedição a bordo do navio Beagle, e também analisando o método dos criadores de animais, né, dos que praticavam agricultura, de selecionar as plantas que eram, digamos assim, que apresentavam um atrativo maior, né, na alimentação humana, e selecionando os animais, né, a domesticação dos animais, a seleção artificial. Então Darwin propôs que isso também acontecia de modo natural. O ambiente ele também selecionaria indivíduos com características mais vantajosas e que contribuíram significativamente para as próximas gerações. Esse mecanismo evolutivo é denominado de seleção natural, também conhecido como a sobrevivência do mais apto, ou seja, para Charles Darwin, a natureza ela tem um mecanismo no qual, ao longo das gerações, ela vai selecionando as espécies mais adaptadas. Aquelas que são mais adaptadas, elas se alimentam melhor, elas se desenvolvem mais e, consequentemente, elas levam vantagem na reprodução e elas vão transmitindo essas características aos seus descendentes. Então, aqueles que se adaptam, que apresentam características favoráveis, a qual eles já nasceram assim, eles não adquiriram pela lei do uso e desuso, como havia sido defendido por Lamarck. De acordo com Darwin, as características já estavam presentes no ser vivo desde o seu nascimento. Se essa característica fosse vantajosa, ela iria contribuir para a sobrevivência da espécie e seria transmitida aos demais descendentes através do mecanismo da reprodução. Se a característica não é vantajosa, a espécie vai ter dificuldade para se reproduzir e, consequentemente, vai se tornar extinta. Mais ou menos isso seria a teoria da seleção natural de Charles Darwin, no qual se diz, né, o darwinismo, como também nós chamamos, que é a sobrevivência dos mais aptos. E aí nós chegamos novamente no dilema da girafa. Lembra que nós vimos lá na videoaula sobre a teoria evolucionista de Lamarck, que Lamarck acreditava que inicialmente todas as girafas tinham o pescoço curto, e como as condições do ambiente mudou, as girafas foram forçadas a esticar seu pescoço para capturar as folhagens da copa das árvores, não é isso? E esse hábito de esticar o pescoço fez com que o pescoço dela fosse se alongando, né, de acordo com a lei do uso, e esse alongamento do pescoço foi sendo transmitido aos seus descendentes. Para Darwin, a história seria um pouco diferente. Darwin acreditava que as girafas ancestrais provavelmente apresentavam pescoços de comprimentos variáveis. As variações eram hereditárias, ou seja, havia girafas com pescoço curto, havia girafas com pescoço longo e girafas com pescoço mediano, tá? Mas elas já nasciam assim, ela já era uma característica hereditária. E aí o que aconteceu? Como ocorreu a mudança do ambiente, né? Diminuiu a vegetação rasteira e aumentou a vegetação arbustiva, a competição e a seleção natural levaram à sobrevivência dos descendentes de pescoços longos, uma vez que estes conseguiam alimentar-se melhor do que as girafas de pescoço curto. Então, quem levava vantagem agora é a espécie de girafa, é a girafa que apresentava o pescoço longo. Ela conseguia se alimentar mais, se desenvolver mais e, consequentemente, tinha condição de se reproduzir e transmitir essa característica aos seus descendentes. E com o passar do tempo, as girafas de pescoço mediano e as girafas de pescoço curto, que não tinham a mesma vantagem, elas acabaram morrendo. E com o passar do tempo foram eliminadas da população. E finalmente apenas as girafas de pescoços longos sobreviveram à competição. Portanto, pela seleção natural, ocorreu a evolução dessa espécie. Então, essa seria a explicação de Darwin para a evolução aí do pescoço longo das girafas, né? Uma representação de como o darwinismo
como a teoria de Darwin explica o processo da seleção natural da sobrevivência dos mais aptos. E aí nós chegamos à teoria sintética da evolução, que é a seleção natural, como é chamada atualmente, a teoria sintética da evolução. De acordo com essa teoria sintética da evolução, existem 3 fatores que estão relacionados a ela, a essa teoria e ao processo de seleção natural. Né? Seria a própria seleção natural, as mutações genéticas e as recombinações gênicas, ou recombinações genéticas, como também são chamadas. Então, tanto as mutações, o que seria a mutação, né? À luz do conhecimento atual, tá, gente? A teoria sintética da evolução já leva em conta os conhecimentos acerca da genética que Charles Darwin ainda não tinha. Então, de acordo com o conhecimento da genética, o material genético pode sofrer alterações. Essas alterações são chamadas de mutações. E essas mutações imprimidas no DNA são transmitidas aos descendentes. E as recombinações gênicas proporcionadas pela reprodução sexuada, onde nós sabemos, onde há mistura de material genético, não é isso? Dos progenitores através das células reprodutoras que são os gametas, proporciona as recombinações gênicas que são responsáveis também pelas diferenças entre os indivíduos de uma população. Essas diferenças também são chamadas de variabilidade genética. A seleção natural atua sobre essa variabilidade, selecionando os indivíduos mais aptos. Então, aqui nós temos a mutação, que é a alteração no material genético e que, consequentemente, leva ao surgimento de novas características. Outro fator que leva ao surgimento de novas características é a recombinação gênica, ocorrida e proporcionada principalmente pela reprodução sexuada, onde vai ocorrer mistura de material genético através das células reprodutoras, né, que são os gametas, formando indivíduos com características diferenciadas, e tudo isso contribui para a variabilidade genética. E é sobre essa variabilidade que a seleção natural atua, né? Digamos aí, selecionando os indivíduos que apresentam a adaptação ao meio ambiente, ou seja, os seres mais aptos. Certo, gente? Era isso que eu tinha para falar com vocês acerca da teoria evolucionista de Charles Darwin. Espero que tenham compreendido. Se você gostou, dê o seu like, faça comentários, compartilhe o nosso vídeo e sempre participe do nosso canal. Até a próxima!